iniciando esse estudo da gente, o estudo das parábolas de Jesus, né? Hoje nós iniciamos com a parábola da rede. Então, é uma alegria a gente poder retomar esse ano com esse estudo, onde Jesus fala da parábola da rede. O objetivo é interpretar a parábola da rede segundo o entendimento espírita, que é sempre esse o objetivo desse nosso estudo aqui. Porque os ensinamentos do Cristo, eles estão presentes há 2000 anos, pelo menos, né? Com ele diretamente. E antes dele, muito mais tempo, com diversos outros emissários e missionários. Hoje, com a luz da doutrina espírita, a gente vai revisitar tudo isso que a gente já estudou com o entendimento espírita. Ou seja, eu digo revisitar porque, com certeza, nós já passamos por diversas experiências enquanto cristãos, enquanto muçulmanos, budistas, sei lá, a religião que a gente tenha tido nas encarnações que a gente tenha passado. Então, revisitar é exatamente a gente ter esse entendimento. Oi, tudo bom? Entendimento da doutrina espírita, que é essa luz que projeta esse farol para a gente compreender com os conceitos espíritas o significado de tudo isso, né? A parábola da rede nos fala do momento de mudanças que a humanidade terrestre deverá passar. Então, isso é um fato que a gente precisa entender. A espiritualidade superior, quando planeja o momento da transição, quando planeja, quando verifica o momento da evolução, a gente tem até o entendimento de que a transição começou com a vinda de Jesus. Porque a gente, às vezes, fica pensando que os nossos tempos são determinantes e definitivos, mas os tempos de Deus, os tempos, as escalas temporais dos ciclos da espiritualidade são muito diferentes das nossas. A gente pensa numa encarnação. Numa encarnação eu vou conseguir tudo que eu preciso. Não é bem assim. A gente agora há pouco falava de um espírito que estava recalcitrante por causa de sua reencarnação, onde ele precisava resgatar débitos que ele havia contraído há algumas inúmeras encarnações atrás, mas que ele não tinha tido ainda coragem e créditos suficientes no seu espírito para resgatar. Então, a gente está vendo na prática esses exemplos. Então, a espiritualidade que está olhando de cima tem o tempo dela. Então, muitas vezes a gente imagina, Jesus, quando veio há 2000 anos atrás, ele, governador planetário, há 4,6 bilhões de anos atrás, ele entendeu que eles são chegados os tempos. Mas o tempo dele mandar a mensagem definitiva e dizer, agora é a reta final. Então, a reta final de um ciclo de 2000 anos, diante de um período de transição de mundo de expiações e provas para a regeneração, só que expiações e provas começou há quanto tempo? Começou há 7.000 anos, sei lá, porque são escalas de tempos, de ciclos que a gente não consegue ainda entender e divisar, não é? Então, essa transição começa com a vinda dele, para ele trazer a mensagem definitiva do amor. E aí a gente já estudou o que ele tentou fazer, o que ele tentou implantar, as dificuldades que a gente ainda continua recalcitrante. Só que chega um momento que diz, vou passar a régua. Não tem mais conversa. É aquela conversa do pai que quer educar o filho e que o pai dá muitas oportunidades. Meu filho, vou lhe matricular, vou mudar você de colégio, vou tentar mais uma vez, você vai morar com sua avó, vai morar com sua tia, vou dar uma chance a você, não faça mais isso não. Só que chega um ponto que o pai diz, acabou. Não dá mais, porque você já está ficando velho, não tem mais condições, então passou a régua, ou vai. Se você não for desse jeito, a Terra evoluirá. Então, quando a parábola nos fala do momento de mudanças, que a humanidade terrestre deverá passar, decorrentes da lei do progresso. A gente já estudou várias vezes aqui no Apocalipse de João, que a gente passou 5, 6 semanas aqui estudando a mensagem implícita no Apocalipse de João. Quem não viu ainda pode ir lá no canal nosso, que está lá, as passagens do Apocalipse de João, que é por isso que a gente grava, porque está lá para a gente revisitar e estudar aquele momento, porque aquele momento é importante, a inspiração do momento é importante, a mensagem que você precisa passar para quem está presente é importante, para quem está presente encarnado e desencarnado, que a gente já teve diversas
informações de que uma assembleia dessa não tem só vocês, tem uma multidão de espíritos que precisam estar ouvindo aquela sessão, aquela conversa, aquele estudo. E, às vezes, a inspiração que a gente, às vezes, tem é no sentido de falar o que aquelas pessoas precisam ouvir. Então, tudo isso tem um contexto, tudo isso tem uma realidade. E a gente já sabe desse contexto, dessa realidade. Então, esse momento de transição é um momento da humanidade separar o joio do trigo. Então, quando se diz são chegados os tempos, que a gente pode estudar essa mensagem com detalhes no capítulo 18 do livro A Gênese, onde Kardec discorre todo esse momento da transição planetária. O planeta evolui. Dificuldades planetárias, acomodação das placas tectônicas, fenômenos naturais, terremotos, maremotos, vulcões, tudo isso são fenômenos materiais da casa que nós moramos para preparar o orbe para uma condição de evolução. Então, o orbe evolui. E da mesma forma que o orbe evolui, a humanidade evolui. Então, para morar, para haver a compatibilidade dos espíritos que habitarão a Terra, quem serão? Quem é que habitará a Terra quando Jesus anuncia no Sermão das Bem-aventuranças? Os brandos e pacíficos herdarão a Terra. Ou seja, quando Jesus dá a todos esses, ele vai dando o bizu. Mas, olha, quem vai herdar a Terra são os brandos e pacíficos. Aí a gente abestalhado naquele tempo, mas como assim herdar a terra? Eu vou herdar o quê? Uma fazenda, um sítio? Não. Aí hoje a gente entende, pelos valores das informações das leis naturais, que o Espiritismo revela, que a Terra evolui. Então, um planeta que evolui, que sai de um mundo primitivo, que passa para um mundo de expiações e provas e que vai passar para uma escala de regeneração, que é o momento que a gente está entrando, e que depois entra no mundo ditoso, e depois no mundo celeste e o mundo feliz. São escalas onde a Terra vai evoluindo, o planeta, a morada, também evolui. Então, é como se a gente tivesse matriculado numa série, numa escola, primeira série, segunda série, terceira série. Quem são os alunos que poderão estudar na primeira série, na segunda série, na terceira série? São os alunos que tiverem adquirido valores compatíveis com o grau de evolução daquela série. Um aluno da primeira série não pode se matricular na terceira série, porque falta para ele recursos para ele poder vivenciar aquelas experiências. Então é a mesma coisa. A Terra está evoluindo. Então, os alunos que estudarão na Terra não são mais os alunos recalcitrantes que tenham os valores da matéria preponderantes, que tenham a condição voltada ao mal preponderante. Quem tiver com a condição voltada ao mal, não é aqui que você vai continuar morando. Você vai ser exilado da Terra para uma outra escola, num grau de escolaridade compatível com a sua evolução espiritual. É isso que a doutrina espírita nos ensina. É isso que a doutrina espírita nos apresenta. Aí a gente diz, é a primeira vez que isso está acontecendo? É claro que não. A própria Terra já passou por esse período de exilados que vieram ser matriculados na Terra. Quem são esses exilados? São os exilados de Capela, que é um outro planeta que tinha as mesmas condições, que num determinado momento o Sol, da constelação de Capela, na constelação do Costeiro, a estrela Capela, tinham vários mundos que estavam fazendo a sua evolução. Um desses mundos, que giravam em torno de Capela, tinha uma condição compatível com a Terra. E aquele momento, ele também estava passando de expiações e provas para a regeneração. Ele estava no momento do Enem, a prova. Você tem que definir se você vai passar ou se você não vai passar. Muitos espíritos evoluídos cientificamente, mas atrasados moralmente, não conseguiram a média necessária para avançar com aquele planeta de Capela.
que é que acontece? Jesus recebe todos esses exilados e diz: eu vou recebê-los na terra. Eu vou recebê-los na terra. Por quê? Porque na medida que você expurga o que você tem que expurgar, porque você não evoluiu com a sua morada, você me ajuda a evoluir o meu planeta, que está saindo da condição de primitivo para expiações e provas. Então, vem as raças adâmicas, que são os espíritos exilados de Capela, que formam os hindus, os egípcios, os arianos e os hebreus. Então, essas raças vêm formar essas raças que povoam a Terra. Se juntam aos africanos e aos amarelos, aos mongóis, que já estavam na Terra, evoluindo com as classes que vieram nas primeiras encarnações, há 150 milhões de anos atrás, que a Terra vem evoluindo enquanto hominídeo, se juntam essas terras e essas terras povoam a nossa população há mais ou menos 4 mil anos atrás. E é isso que a gente assiste nesse processo de evolução. Só que chega um momento que a Terra diz: agora é meu vestibular. Eu agora vou auferir valores. Vocês, população terráquea, precisam dizer para que vieram. Então, vocês querem a matéria ou o espírito? Vocês querem o bem ou vocês querem o mal? Vocês querem que valores? Não confundir essa salvação, digamos assim, esse caminhar com a terra, com religião. Não confundir isso, pelo amor de Deus. Ninguém vai dizer: ô, Bel, você é espírita, então passe para a direita. Você não é, passe para a esquerda. Você está salvo, não é isso. Os valores são os valores do espírito, são os valores da alma, são os valores conquistados por cada um. Então, a gente vai ser aferido por tudo isso. Então, essa parábola da rede fala desse momento de mudanças que a humanidade chegou decorrente da lei do progresso. Ocorrerá, então, uma significativa transformação moral. E é o fim do mundo velho com suas confusões, suas discordas, seus convencionalismos, suas iniquidades sociais, seus ódios, suas lutas armadas e o advento de um mundo novo, sob a égide da verdade, do bom entendimento, da lisura, do caráter, da equidade, do amor, da paz e da fraternidade universal. Quando a gente vê um texto desse, que está lá em Rodolfo Caligares, que analisa as parábolas evangélicas, a gente diz: puxa vida, que mundo é esse? A gente está aqui conversando sobre uma cidade desenvolvida, aqui aos olhos do Brasil, com as dificuldades que a gente está vendo. A gente está vendo aqui, a gente falando das dificuldades da nossa cidade, do nosso quintal, do nosso vizinho, da nossa casa. Então, quando a gente vê um mundo, fim desse velho mundo, fim das confusões, fim das discórdias, fim das iniquidades sociais, dos convencionalismos, dos ódios, das lutas armadas, a gente está passando por um momento de aferição de valores. A gente há de convir que todos nós, em casa, no trabalho, na sociedade, no condomínio, na rua que mora, a gente está sendo testado. A gente está sendo testado para saber o que é que a gente está trazendo na bagagem. O que é que você vai responder para o impulso de violência? Você vai responder com violência? Ou você vai responder com o evangelho que o Cristo impregnou em você? Se alguém bater na tua face, oferece-te também a outra. Isso não é covardia, isso é coragem de entender o mal, de entender o que o outro pode te oferecer, de entender: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. É essa coragem do cristão que precisa ser oferida. Esse é o momento da rede, esse é o momento da parábola do Cristo, quando ele anuncia tudo isso. Então, o texto evangélico, que está lá em Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 50, diz o seguinte: igualmente, o reino dos céus... Aí, naquela época, não adiantava Jesus dizer: olhe, a terra vai evoluir, a gente está no mundo de expiações e provas, a gente depois vai para o mundo de regeneração, porque isso é uma escala evolutiva, porque a gente renasce, vive, morre, renasce de novo, o espírito evolui. Não adiantava Jesus colocar todos esses conceitos naquele momento. Então, resumindo, ele dizia: o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Para quem estava naquele momento, é um lugar melhor. É onde habitam os anjos, é a morada de Deus. Então, para nós que vivemos aquele momento, o reino dos céus era esse paraíso, onde a gente não vai ter
dificuldades, onde a gente vai comer cuscuz com leite a vida toda, né? É o manjar. É o manjar de Deus, não é assim? Então, para o muçulmano, é onde ele vai se encontrar com as virgens, com não sei o quê. Cada um cria o céu figurado com a imagem que quer ter, de acordo com a sua evolução. Para o agricultor daquela época, o céu seria um campo farto, cheio de sementes, chuvas abundantes, sem invernos rigorosos. Para o agricultor daquela época, o céu era esse. Então, quando Jesus quer resumir esse estado de planeta evoluído, ele diz o reino dos céus. Ele coloca e resume tudo isso. Aí você entende. É a mesma coisa quando a gente está em dificuldade em casa. Ah, meu Deus, como eu queria um céu. O que é um céu para uma dona de casa? É um fogão limpo, é uma casa limpa, é uma casa arrumada. Não é alguém para ajudar, é um filho que não desarrume, é um marido que não reclame da comida, é um bocado de coisa. Para um marido é uma mulher que não reclama, é um bocado de coisa. O céu de cada um é o céu de cada um, é o que você vislumbra de acordo com aquele momento que você está vivendo, né? Então Jesus chega e diz, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Falava para pescadores, falava para pessoas que viviam no campo. Então é uma rede que você joga no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Vem tudo, né? E a rede estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Ou seja, os peixes bons, ele separa e joga para o cesto. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Consumação dos séculos. Assim, na aferição. O dia do juízo final, que todo mundo... É o juízo final. Que a gente chega... Não, daqui a pouco vem Jesus para fazer o juízo final. Não, estamos no juízo final. Estamos passando por ele. É um período de transição que o Apocalipse de João nos fala. É o Armagedon. Já ouviram falar nessa palavra Armagedon? É a guerra do bem contra o mal. É o juízo final. É a rede lançada ao mar. É o período de transição planetária. Os tempos são chegados. É o Armagedon que João anunciava. Mas para chegar ao Armagedon, passou pelas 7 portas, as 7 chaves, os 7 cadeados, onde haviam pestes, guerras, dificuldades, problemas. Passamos por isso. E estamos passando por isso. É a besta do Apocalipse. É o 666, que é o número dele. Ou seja, é todo esse evoluir, é todo esse caminhar que a humanidade já passou. A vinda de Jesus, o papado, a Idade Média, as cruzadas, as inquisições, os tribunais de penitências, todas as iniquidades que foram feitas em nome de Deus. E vieram pestes, e vieram pragas, e vieram pandemias, e vieram guerras, vieram fome, vieram todas as coisas anunciadas no Apocalipse. Então, tudo isso passou. E João anuncia que chegaria o Armagedon, que é a batalha final do bem contra o mal, e que no final o bem ganharia e que surgiria uma nova Jerusalém. Que nova Jerusalém é essa que a visão mediúnica de João enxergava? É o mundo regenerado. É o planeta herdado que Jesus anunciava. Todos esses missionários, esses espíritos superiores, falam a mesma coisa. Só que numa linguagem apropriada àquele momento, àquela inspiração. É aquilo que a gente disse. Se a gente for fazer uma redação aqui sobre um determinado tema, a lei de amor, cada um de vocês vai escrever uma coisa diferente sobre a lei de amor. Mas, no fundo, a mensagem é a mesma. As palavras serão diferentes, o contexto será diferente, a introdução e o desenvolvimento e a conclusão serão diferentes. Mas a essência será a mesma. Assim é a mensagem do Cristo, é a mensagem do Evangelho. A gente fala sobre a mesma coisa. A gente fala sobre o mesmo tema, mas por isso que a gente tem católicos, a gente tem protestantes, a gente tem ortodoxos, a gente tem reformados, a gente tem budistas, a gente tem taoístas, a gente tem budistas, a gente tem credos de todas as cores, religiões, sotaques, momentos da história da humanidade. Mas a essência é uma só, é o amor. E é para essa que a gente está convergindo, porque os tempos são chegados. Então é isso que ele diz aqui. A consumação dos séculos é esse momento de amarrar a boca do saco. A gente não diz assim, está na hora de fechar a boca do saco. Não, chegou a hora de amarrar a boca do saco. Virão os anjos
e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Quem veio de Capela para cá veio chateado. Não veio gostando, não. Porque foi expulso, foi exilado. Então haverá prantos e ranger de dentes. Pois não. Esses espíritos que vieram da Terra, eles reencarnaram na Terra. Sim. Se eles não conseguiram evoluir, uma evolução adequada, quando eles desencarnaram, eles vão e voltam aqui para essa mesma Terra? Ou existe outro mundo onde eles possam... Existem milhões, bilhões de planetas nessa mesma condição, né? Então, essa condição evolutiva é como se você fosse matriculando um aluno que não estava em condições de acompanhar aquele colégio. Então, você vai matriculando um aluno onde tiver escola. Então, não é obrigado, assim, ele desencarnou, foi para fazer um estudo lá no mundo espiritual. Não. Não é obrigado a ele vir reencarnar aqui. Não, nem é, Silvana, o planejamento é uma trilha, não é um trilho. Nem a coisa é determinante. Agora, determinante que eu digo assim, você vai hoje, não é amanhã, mas chega um momento que chegou um momento de que não há mais tempo. Então, o momento é o seguinte, a Terra evoluirá. A Terra evoluirá, está evoluindo. Fisicamente falando, tecnicamente falando, cientificamente falando, a gente é espírito. E o nosso perispírito ele tem uma determinada energia. Então, a energia do nosso espírito ela é atraída pelo centro de massa da Terra. Chega um momento que o nosso espírito não acompanha, porque o eixo da Terra mudou. Então, como o eixo da Terra mudou, a energia de atração da Terra muda. Se a gente procurar se lembrar das aulas de química, quando a gente estudava no colégio, faz tempo, mas a gente, se fizer um esforço, um ré no juízo, como diz Bebeto, para a gente lembra que em torno de um núcleo giram os elétrons e que as ligações químicas são feitas através de atração de uma molécula que precisa doar elétron com uma molécula que precisa receber elétron. Então, a molécula de hidrogênio e a molécula de oxigênio, quando se encontram na natureza, há um casamento, porque a molécula de hidrogênio quer dar um elétron que está na sua camada mais externa. A camada de oxigênio quer receber 2 elétrons para combinar a sua última camada. Então, uma molécula de oxigênio precisa se juntar com 2 moléculas de hidrogênio. Aí forma H2O, que é a fórmula química da água. Então, quando junta 2 moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio, forma uma molécula de água. Essa força de atração dos elétrons, dos núcleos das moléculas originais, elas são compatíveis com o peso atômico de cada uma. Aí essa viagem todinha que eu estou dizendo é para dizer o seguinte, eu tenho um peso atômico, você tem um peso atômico, Rita tem, Bel tem, Isabela tem, Marco tem também. Todos nós temos um peso atômico relativo à minha condição evolutiva. Essa minha condição evolutiva, essa minha condição de evolução, ela vai evoluir também com o peso específico do meu perispírito. Quanto mais evoluído eu sou, menor o peso do meu perispírito. Quanto mais atrasado eu sou, mais pesado eu sou. Se a Terra muda de patamar de evolução, os espíritos que serão atraídos por ela também precisarão acompanhar essa escala. Então, mesmo que a gente queira, a gente não conseguirá mais ser atraído por essa massa chamada Terra, o nosso planeta Terra, porque a gente vai precisar oferir novos valores para que o nosso espírito se modifique. Não é porque a gente quer, é porque a gente não pode. Então, a gente não pode apagar a nossa luz, se são conquistas do nosso espírito, porque a luz só aparece quando o espírito se purifica, o seu perispírito se torna mais sutil, aí a luz aparece. Quando a gente é mais denso, mais pesado, mais preso aos valores materiais, a gente ofusca o brilho do nosso espírito. A gente não apaga isso. A gente apenas não adquire ou não adquire. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o espírito que não conseguiu evoluir com o planeta,
ele fica como se fosse disponível para pegar carona numa cauda de cometa, como disse a inspiração de Cássia Eller, quando o segundo Sol chegar para alinhar as órbitas dos planetas. Então, aquilo é uma inspiração do que acontece fisicamente, quando arrasta uma multidão de espíritos que não estão sendo conseguidos atrair pelo núcleo do planeta em evolução. Foi o que houve com Capela. Foi assim que eles foram trazidos para a Terra. Então, são fenômenos físicos que a gente está falando um pouco disso. Né? Então, há uma corresponsabilidade entre os mundos. Provavelmente, o governador de Capela fez um convênio com o governador da Terra, discutiram um projeto de ampliação e disseram, não, os de vocês eu levo para cá. Provavelmente, a gente vai vendo na internet aí muita gente falando muita coisa, mas tem sentido o que se fala, que Jesus hoje já é governador de um planeta primitivo e de um planeta superior, porque ele coordena esse movimento de emigração, de evolução dos espíritos. Então, o planeta, tem até um nomezinho do planeta aí, não sei, Caí, não sei o quê, é o nome do planeta aí, que é um planeta que os espíritos exilados da Terra irão para ele, que é a Terra de 7.000 anos atrás, em relação à Capela. Então, os espíritos que estão saindo da Terra vão para esse planeta, ajudar esse planeta a evoluir. Né? É esse êxodo. Por quê? Os daqui não vão conseguir evoluir. Então, haverá muito pranto e ranger de dentro. Porque imagine famílias espirituais. Numa família, você adquiriu valores para evoluir, para continuar com a Terra. E um filho seu não conseguiu. Aí você chega e fala, puxa vida, Jesus, dá um jeitinho. Eu vou pedir um cartão de um deputado ou de um influente aí para ver se ele consegue ir. Dá não. Porque ele não tem valores no seu espírito para que permaneça sendo atraído pela Terra. Então não dá. A essas alturas no mundo espiritual, tem muitas mães, muitos pais, muitos irmãos chorando, porque estão vendo que entes queridos seus não terão condições de avançar. O que a gente está vendo nesse Armagedon, nesse momento de transição, é muitos espíritos tendo que reencarnar por as últimas oportunidades. Porque aquela história, meu filho, você não teve jeito não, você está na recuperação. Se você não agora não atentar para os novos valores, libertos das influências que você teve, você não tem jeito não, vai ter que ir. Vai ter que ir. É um momento de transição. Agora, a gente fica às vezes muito preocupado. Quando é isso? Vai ser quando? Vai ser em março? Vai ser em junho? É um período que a gente está vivenciando. A gente não pode dizer, é amanhã, é depois de amanhã. Não tem que preocupar-se com isso. Vamos fazer o bem hoje, que é o que nos cabe, que é o que nos compete, é o que a gente está fazendo. Só que esse movimento que eu dava notícias a vocês, dos espíritos que estão... Ontem a gente foi invadido na reunião mediúnica por uma comunidade enorme de espíritos jovens, de espíritos que estão entrando no período de miniaturização para reencarnar. Porque precisam vir. Aí eu perguntava, você conhece a mãe? Não, não sei nem quem é, não tenho nenhuma relação com ela, mas eu preciso vir. Então eu venho no corpo que tiver, enfrentando a dificuldade que tiver, porque é a hora da oferição de valores. Esses espíritos precisam modificar a densidade do seu perispírito, maculado pelos crimes praticados ao longo de sua existência, para que seu perispírito se torne mais leve e compatível com a força que os atrairá. Como é que você expurga o peso do seu perispírito? Com a reencarnação. Então é preciso reencarnar para expurgar esse pecado que está gravado nas nossas matrizes espirituais. É por isso que, quando a gente se torna espírita, a gente começa a observar que tudo que nos rodeia é o nosso processo de reencarnação. Claro, socialmente, fisicamente, economicamente, é tudo. É o pacote. E a oportunidade que nós temos, que o próprio livro do Caminho de Regeneração nos fala, da oportunidade que nós temos de participar dessa transformação da Terra. Claro. Através do Evangelho.
E nós, espíritas, Marcão, estamos sendo preparados para reencarnar por aí. Porque é aquilo que a gente estava dizendo aqui, que só quem é espírita é o Brasil. Não é que a gente vai ser a religião que vai abarcar o planeta Terra, não. Os princípios espíritas, que são os princípios que estão nas leis naturais, eles estarão embutidos em todos os movimentos religiosos e científicos da humanidade. Vai estar todo mundo dizendo a mesma coisa. Eu comentava com um amigo, há uns 10 dias atrás, que ele falou que tinha ido lá em Arco Verde, se eu não me engano, ver a Fundação Terra do Padre Ayrton. O Padre Ayrton é um missionário que prega o bem e o amor lá naquelas terras. E ele é médium. Ele fazendo uma pregação, ele falava: Rita, quero falar com você depois da palestra aqui. Aí depois chegava para a Rita, fazia pá, dizia tudinho que Rita precisava ouvir. Aí o cara faz... Aí a pessoa faz: puxa vida, ele é um anjo. Não, ele é médium. Apenas o mentor de Rita estava presente, usou a mediunidade dele e anunciou para ele. Então, não é que o padre Ayrton vai deixar de ser católico, mas é que o catolicismo vai entender a mediunidade do padre Ayrton. E isso será tão natural como o dia amanhecer. Isso será tão natural como o dia anoitecer. São as coisas da natureza que vão ficando cada vez mais claras. Meu filho ontem ligava para mim e dizia: papai, aconteceu um negócio engraçado comigo, um negócio estranho. Eu sonhei e vi uma senhora, e a senhora disse que precisava muito falar com a gente, não sei o quê, tarará, ela disse o nome e tal. Aí eu comentei com minha namorada, aí minha namorada disse: como é o nome dela? Se é fulana, é o nome da minha bisavó. Aí eu peguei a foto da minha bisavó, mostrei e disse: é ela. Não é engraçado, papai? Ele disse: não, meu filho, você nasceu num lar espírita, você aprendeu que existem espíritos, que nós somos espíritos, que os espíritos permanecem vivos depois da morte e que se comunicam conosco. Você é médium. Qual é a graça e a novidade disso? Nenhuma. Esses conceitos são tão naturais. Vá dizer à sua namorada e à família dela a verdade, que está na lei da natural. Não vá pedir para ela mudar a religião dela, não. Continue onde ela está. Mas apenas ela vai entender que isso existe. Então a bisavó dela vem para dar essa notícia, vem para informar, vem para despertar a sua mediunidade. É essa invasão dos espíritos organizada que nós estamos vivendo, porque os tempos são chegados. Então a mensagem das leis naturais acontecerão. E, coincidentemente, o espírito mandou para a nossa reunião a questão das aparições, que a gente leu ontem na nossa reunião mediúnica. O espírito dizendo: eu vou aparecer para vocês, mas não tenho medo de mim, não. Porque eu só sou o irmão de vocês, que todo mundo é espiritual. Então, daqui a pouco vai ser natural. As crianças estão dizendo: papai, o espírito aqui conversando comigo, está dizendo não sei o quê. É natural. Porque essa relação interexistimos numa sucessão de reencarnações corretivas ou missionárias. Interexistir. Estamos aqui meia dúzia de pessoas encarnadas e dezenas de espíritos desencarnados que nós não estamos vendo. Talvez Marco esteja. Diga aí. Lembrando do meu ontem, hoje que você tem colocando para nós com conhecimento, um amigo meu, ministro de uma igreja, Vinícius, falou com você é espírita, né? O irmão dele também, né? Eu tenho ensinado muito para minha mãe começou a conversa. O que quer dizer isso, quer dizer? Mas como é que ela estava? Bem, então ela veio dizer para você que ela está bem, isso é aquela história que um dos livros da literatura espírita diz: a família sua está viajando no navio e, de repente, você tem a notícia que o navio desapareceu no mar. Então, você fica aflito, angustiado, porque o navio se perdeu, você não sabe notícia das pessoas. Aí chega uma notícia de que o navio não afundou. Apenas ele está numa ilha inacessível, sem poder voltar nesse momento. Você prefere que notícia? Que seus parentes tinham desaparecido e vão para um lugar que você não sabe onde ele vai, ou que eles estão vivos, estão bem, mas apenas estão numa ilha que não pode se comunicar com você, por enquanto. E Deus é tão bom que Ele está dando a oportunidade da gente poder se comunicar. Mediunidade. A gente poder interagir. Não é? Então, é isso aí. É o momento que a gente está vivendo. E haverá esse pranto e ranger de dentes pelo afastamento daqueles que não poderão caminhar com a terra. Né? A parábola da rede nos fala do momento de transformação que a humanidade deverá passar. Significa o fim desse ciclo evolutivo da humanidade terrena, com o desaparecimento de todos os seus usos, costumes e instituições contrários à moral e à justiça. Não cabe mais
Quem for a favor do mal, por favor, pegue carona numa cauda de cometa e vá com Deus. Não cabe mais. Então é aquela história de um aluno que está perturbando uma sala de aula. Professora Bel, o que é que você faz como aluno? Você dá 1000 oportunidades. Quando chega um determinado momento, meu amigo, você vai atrapalhar a evolução do resto da classe. Tchau. Tchau. Outro. Mas a classe evolui. Porque aquela influência, como é que se diz? Uma laranja podre apodrece todo, né? Então, é aquela história, o elemento ruim, ele contamina. Mas é bem isso, você tira dali e prepara um outro lugar. Claro. Lá ele possa ficar bem. E lá ele vai encontrar com outros parecidos com ele, vai sentir falta da professora Bel, vai sentir falta da merenda, vai sentir falta de um bocado de coisa. Aí haverá prantos e ranger de dente. Porque ele vai sentir falta daquilo que ele jogou fora. Mas aí eu digo, né? talvez despertar para o esforço dele. Claro, é porque é o que Cristo, é o que Jesus diz. A gente nunca é contra o pecador. A gente é contra o pecado. A gente tem que ser contra o pecado. A gente não é contra o pecador. Eu não vou condenar ninguém, porque nós também já jogamos muita pedra. É o que Jesus disse à mulher pecadora. Quem te condenou? Tampouco eu te condeno. Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Qual de nós não tem pecado? Qual de nós não tem pecado? Quem sabe os pecados que eu tenho gravados comigo e que eu preciso resgatar? Eu não sei. Talvez eu não tenha tido coragem nem capital espiritual suficiente para resgatar os meus pecados. Talvez não, né? Quando a pessoa vê que a gente... É porque a Santa pensei que está tendo consulta. Ainda não. A psicóloga vem? Não, Está no recesso. Está de recesso? Eu acho para a semana. consulta com psicólogo ou consulta espiritual? É consulta espiritual. Quinta-feira, às 8 da noite, tem a palestra. Eu venho às 7 horas da noite, tem um atendimento máximo. Ah, ok. Obrigado. Bom dia. Fica com Deus, meu irmão. Diga aí. Bom, é os alunos, né? É os alunos, né? Bom, então vamos lá. A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resto de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seria hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência o que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E, para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o orgulho e o egoísmo. Ou seja, o momento que a gente está vivendo hoje é de auferir esses valores, desenvolver esses sentimentos, né? E é onde a gente tiver. É a gente levar a mensagem do Cristo em casa, no trabalho, na rua, a gente perdoar, a gente entender, a gente respeitar, a gente dar a mão, a gente acolher. Esse é o momento que a gente está vivendo. Você vê, as pessoas estão procurando as instituições, estão procurando uns aos outros, porque as pessoas estão sofrendo. Esse nosso irmão não chegou aqui na Casa Espírita, veio enfrentar, procurar uma consulta, porque está feliz em casa. Ele veio falar de suas dores, de suas dificuldades, de seus problemas, de suas angústias, de suas carências. Ele veio procurar alguém para ouvi-lo. Então, ele, quando sai daqui, já sai leve. Eu estou leve. Por quê? Porque ele consegue, pelo menos, botar para fora. Porque nas nossas casas a gente não tem com quem conversar. Nas outras casas a gente não tem com quem desabafar. Nas nossas casas a gente não consegue entender ninguém. A gente parece um bando de estranhos, um passando do lado do outro. Né? Porque a gente não tem a empatia de entender a dor do outro. Né? Você precisa desabafar sem julgamento. Sim. Se você falar em casa... É uma confusão. No Evangelho do Lar, quando diz uma mensagem, o outro faz... Engraçado também, o que você acabou de dizer, você tem algum lugar, fazendo alguma coisa, chega uma pessoa do nada, começa a falar com você e desabafa. Sabe por quê, Marco? É porque o guia espiritual daquela pessoa chega assim para ela e faz,
Vá ali junto daquele ali, porque eu acho que aquele ali tem condições de te ouvir. Aí, do nada, alguém chega e fala para você aquilo ali. É porque você estão vendo a sua aura, estão vendo a sua condição de ajudar. Então, por isso que às vezes um estranho lhe pede uma ajuda, por isso que às vezes você se cobra. Quando alguém bate a sua porta e você vai dizer, tenho não. Aí depois aquela mensagem, rapaz, você tem. Por que você está dizendo que não tem? É o que Pedro disse ao mendigo quando saiu da casa religiosa, né? O mendigo pede uma esmola, ele faz, não tem agora não. Aí depois ele fala assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso vos dou. Ou seja, ele não tem moeda, mas tem o amor, o acolhimento, a palavra, a atenção, o respeito. Isso a gente tem, né? Isso a gente é capaz de fazer. Então, gente, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. O que é isso? É a seleção. É o momento de aferição de valores. Os espíritos que vão passar à direita, os que vão passar à esquerda, os que serão bons e os que serão ruins, serão selecionados. É o que a gente está vivenciando. O reino dos céus era uma expressão muito usada por Jesus, tinha um sentido objetivo, o mundo exterior, o universo, lugares felizes do universo, sentido subjetivo. A paz interior, aquilo que a gente conversava, né? O reino dos céus, a tranquilidade, a felicidade íntima, a originalidade da perfeita compreensão das leis divinas. O estado de espírito de uma região emocional que a gente vai morar quando a gente tiver consciência tranquila, né? É aquela definição que a gente coloca de felicidade. A questão 922 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o que é felicidade, eu fiz até uma reflexão de final do ano, de feliz 2023. O que é ser feliz em 2023? Felicidade, do ponto de vista material, é a posse do necessário. A posse do necessário é feliz do ponto de vista material. Agora, o que é necessário para cada um varia, né? É como Paulo Coimbra dizia aqui nas suas preces, ele fazia o pão nosso de cada dia, basta o pão. Mas a gente aprende a comer pão, queijo do rei, presunto de Parma, maionese não sei de quê, parará, parará. Quando a gente perde a maionese, a gente fica com raiva. Mas, rapaz, era só o pão. Por que agora tu está achando ruim? Porque, né? Então, o problema é encontrar o que é essencial. O que é essencial do ponto de vista material? A pandemia nos ensinou um pouco isso, né? Nos mostrou que a gente não precisa de 50 pares de sapato, não precisa de 50 mudas de roupa, a gente precisa de um chinelo, uma bermuda e uma camisa, que de vez em quando a gente lava, porque ficou dentro de casa e estava tudo bem, estava todo mundo vivendo, né? Então, a gente vai descobrindo o que é a posse do necessário. O que é a posse do necessário? Né? Até brincava daquela definição de supérfluo. Supérfluo é você comprar o que você não quer com o dinheiro que você não tem, para agradar as pessoas que você não gosta, para mostrar uma pessoa que você não é. Então é uma beleza. Supérfluo é isso aí. Você não quer comprar. Mas você não quer comprar aquilo ali. Você não quero. Eu não quero comprar aquilo. Ah, mas eu não quero. Mas as pessoas vão querer que você compre, mas eu não tenho dinheiro. Aí você financia. Aí você mostra uma pessoa que você não é. Então é um perfeito idiota, né? E pronto, tá tudo certo. E vai brincando, né? Então a gente... Quem você não é. Então é você que precisa encontrar o que é essencial para você, né? Então, posse do necessário é o material. E do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Encerrou o assunto. Escreve essa frase de novo. Acabou. Do ponto de vista espiritual, é a consciência tranquila. O que é uma consciência tranquila? De que eu fiz todo o bem que eu pude, de que eu evitei todo o mal que eu pude, de que eu não vou me cobrar por nada que eu falei, do que eu fiz, do que eu pratiquei, do que eu pensei. É uma consciência tranquila. Aí é fácil você... Não é, porque é um processo. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, na Epístola 7,14, ele dizia, infeliz o homem que sou, porque não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Paulo, convertido de Damasco, aquele espírito preparado para poder ter essa missão. Mas ele tinha ainda o homem velho combatendo com o homem novo. Infeliz o homem que sou, meu Deus. Eu não faço o bem que eu quero. Eu queria fazer o bem, mas não consigo ainda. Eu ainda faço o mal que abomino. Eu ainda respondo. Eu ainda sou agressivo. Eu ainda fico com raiva. Eu ainda sou intolerante. Eu ainda cometo algumas coisas equivocadas. Mas é um processo. É um processo, né? Então,
aquele livro do Memórias, ele fala muito sobre isso. De você querer fazer o bem, você querer ser um homem novo, mas você é tão ligado ao que você foi que você não consegue fazer esse bem nem querendo, às vezes. É verdade. Aí quando você vê, isso é ele refletindo também, né, de Santo Agostinho, falando dele. É. Quando ele pensava que ele estava pronto para fazer só o bem, via lá uma coisa, ele... É tentado, né? É tentado, né? Ele falava que ele disse, como isso é possível? Que eu quero uma coisa que eu não consigo fazer isso. Então eu faço o que eu não quero. É o que Jesus fez no deserto, foi lá. E quantas vezes o diabo, que são essas influências negativas, foram tentar Jesus? Só que Jesus Jesus, né? Jesus é o espírito puro há 4,6 bilhões de anos. Esse é Jesus. Imagina nós no deserto. O diabo não precisa, só basta piscar o olho, a gente já foi. Não precisa nem falar, basta uma piscadinha de olho, que a gente já entrou, né? Então, opa, vamos lá! Basta uma piscadinha, você piscou, vai atrás, vai para lá, Satanás. Mas é isso aí. Então, gente, a parábola é o processo de seleção, é o uso do livre-arbítrio, é fazer nossas escolhas, apanhar os bons ou lançar fora os maus. É o contexto, fisicamente, o globo terráqueo, experimentar transformações que a ciência tem comprovado, aquilo que a gente falava. A casa está mudando, o que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. De duas maneiras se executa esse duplo progresso, uma lenta, gradual e insensível, e a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento excepcional mais rápido que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto. É aquilo que a gente falava, está lá, são chegados os tempos, na Gênesis, capítulo 2, 18, item 2. Né? A Terra evolui, os habitantes da Terra precisam evoluir também. São os nossos valores morais que estão sendo auferidos. Né? Assim será que, na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que significa isso? Transformações, final de um período, início de outro período. É o que a gente está entrando, é a transição, que a gente já entrou faz tempo, mas a gente está entendendo tudo isso que está acontecendo agora. O período é de dificuldades, é de mais... A gente diz, puxa vida, há 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás, estava mais tranquilo. Por que agora está tão turbulento? Lembra que a gente disse que estava sendo dada as últimas oportunidades a espíritos recalcitrantes que vêm da Idade Média, vêm do passado, que precisam estar reencarnados para mostrar seus valores? Então, abriram os porões das regiões abissais. Então, essa turma está reencarnada. Então, o natural é o quê? Que hoje o momento esteja mais turbulento. Por quê? Porque vieram reencarnar, estão reencarnando, e espíritos muito recalcitrantes, guerreiros, violentos, para testar seus últimos valores, suas últimas oportunidades. Então é por isso que o mundo está em turbulência. Aí os bons têm que contrapor, porque também tem muito espírito elevado, superior, vindo de outras falanges para reencarnar aqui, para equilibrar a história. Numa família vai reencarnar um bocado e alguns outros que vão ali, rapaz, peraí, não é assim não, é por aqui, é por ali, a coisa vai equilibrando, né? Porque estamos no final de uma fase e o início de uma nova fase. Então, é natural que haja esse contraponto, essa dificuldade que a gente está mergulhado hoje. Né? Tendo que reinar na Terra o bem, necessário sejam excluídos dela os espíritos endurecidos do mal e que possam acarretar perturbações. A história do aluno que tem que sair. Né? Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo que precisava para se melhorarem. Mas chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender à hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. A média é 7, meu amigo. Não passou não, é 7. Mas eu já estudei com média 6, com média 5. Isso foi antes, agora acabou. A média é 7. Serão exilados para mundos inferiores.
como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituir o espírito melhor. Simples assim. Acabou. Amanhã pode ser até eu que vá, você, cada um. Mas a regra é essa. É para todo mundo. A regra foi estabelecida. Né? Não dá para a gente. A gente sabe. A gente está estudando, a gente está entendendo o que está acontecendo. Não é? Está lá na Gênesis, capítulo 17, item 63. É a doutrina espírita que está nas leis naturais, os espíritos que são as almas dos homens que viveram na Terra, que estão voltando para nos dizer essa realidade. Né? Consumação dos séculos, fato de natureza evolutiva, transição entre final de um período e início de outra, pranto e ranger de dentes, provações amargas dos espíritos endividados. É a sequência. É o mundo que a gente está vivendo. Né? Por que Jesus compunha Cláudio Zeledor? Porque impressionar inteligências rudes, trocar imaginações pouco sutis, incapacidade de compreensão de abstrações metafísicas por homens menos esclarecidos, necessidade de falar aos olhos com sinais materiais e de falar aos ouvidos com força da linguagem. Então, meus irmãos, essa é a reflexão final para a gente trazer aqui. Juízo final e sinais dos tempos. O bem deverá reinar na terra. Necessário é que sejam delas excluídos os espíritos endurecidos no mal. Deus permitiu que eles aqui permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Chegará um momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo terá de ascender na hierarquia dos mundos. Serão exilados para mundos inferiores, encarnados e desencarnados, que não hajam aproveitado os ensinamentos que se achavam em condições de aqui receber. Jesus, como governador da Terra, do planeta, presidirá essas transformações. Então, são essas. O juízo pelo processo de emigração é racional, fundamenta-se na mais rigorosa justiça. O espírito conserva eternamente o seu livre-arbítrio, não constitui privilégio para ninguém, pouco aquilo que a gente falava, e a todas as suas criaturas, sem exceção alguma, Deus concede igual liberdade de ação para progredirem. Essa é a parábola da rede que Jesus nos fala da seleção desse momento de transição, do momento do juízo final, do momento da aferição dos valores. Então, que sejamos nós os brandos e pacíficos para a gente poder herdar a terra. Esse é o estudo dessa nossa manhã, da parábola da rede, que nos fala de tantas coisas que Jesus nos ensina, que os espíritos nos ensinam, das preocupações que eles têm com a nossa evolução. Né? É uma coisa maravilhosa essa doutrina espírita, essa doutrina cristã, que nos coloca perto de Jesus, que nos coloca perto dos ensinamentos, para a gente entender o contexto que a gente está mergulhado. Né? Então, que Jesus nos abençoe nessa manhã e que a gente possa continuar entendendo tanto amor que Jesus nos conclama nessa nossa jornada evolutiva.